Boa noite a todos. Começando agora mais uma live entrevistas e trazendo hoje para vocês o ator Adélio Lima de Andrade. Estará aqui conosco daqui a pouco, falando da sua carreira, da sua trajetória, dos filmes que ensinou, né? O Adélio também ele é diretor, o Adélio ele também é roteirista e daqui a pouco estará aqui conosco falando sobre a sua trajetória. Passei alguns dias com restrições aqui no Instagram, não sei o que aconteceu. Tive que adiar algumas lives porque não estava salvando, né? Estava com restrições também de algumas atividades. E infelizmente eu não pude fazer as lives que estavam marcadas na semana passada, mas essa semana teremos aí hoje, essa com a Adélio. Teremos quarta-feira também. E na quinta-feira também teremos live. Então essa semana estaremos cheios de lives aí. Todo mundo já entrando aqui conosco. Carlos Leal, meu amigo, jornalista também, que sempre está fazendo lives aqui maravilhosas. A Adélio acabou de entrar, o nosso convidado. Adélio, já vou lhe fazer o convite. Ney Barbosa, Seyum está aqui conosco. Prazer em tê-lo aqui conosco nessa live. MSB está aqui conosco. Cleiton Oliveira. E eu vou estar agora convidando o nosso querido Adélio para juntos aqui. Jucineide está aqui conosco, Rony Tavares, Santos, Manu, muita gente já aqui conosco. E agora convidando o nosso convidado, Adélio. Já enviação. Nanzita, mãe do meu amigo jornalista Carlos Leal, está aqui conosco também. Prazer em tê-la aqui. Santos, Manu. Oi, Adélio! Olá! Coisa boa, querido! Tê-lo aqui comigo no Entrevistas, uma honra para mim estar aqui hoje te entrevistando. Sei que você aí tem seus compromissos, grande ator e também roteirista, diretor. Como é isso? Depois a gente vai saber daqui a pouco, tá? O Kiko Nascimento está aqui conosco, esse grande amigo, queridíssimo, que fez esse elo de ligação entre, né, o meu programa, entre a minha pessoa, entre você. Muito obrigada, Kiko. Estou aqui com um grande ator pernambucano, nordestino, de Caruaru, né? Da cidade de Isso. Caruaru. Boa noite, seja bem-vindo. Gente, estamos aqui com Adélio Lima de Andrade, conhecido como Adélio Lima. Nascido na cidade de Caruaru, pernambucano. Hoje o Adélio tem uma carreira aí consolidada, com muitos projetos a serem desenvolvidos, né? A gente sabe que essa pandemia atrapalhou aí alguns planos. Adélio, pode se apresentar para o pessoal, dar boa noite. Já tem muita gente aqui conosco. Opa, boa noite, meu povo. Para mim é um prazer, né, estar aqui falando com vocês, né? Apesar de estarmos passando justamente por esse momento de pandêmico, né, por assim dizer, né, mas é um prazerzaço estar aqui com vocês. Eu sou o ator Adélio Lima, iniciei no teatro em 1987, né, mas só em 88 foi que tomei coragem para ir para o palco, né? Eu creio que tem alguma coisa chiando. Eu não sei, deixa eu ver se é o meu fone. Veja se é o seu ou se é o meu. Deixa eu ver se... Aqui eu tô normal, aqui tá normal para mim. Uhum. Deixa eu ver se melhorou para o pessoal. Veja Que aí. apareceu aqui. Tá melhor, gente, para vocês? Para mim tá ótimo, não tô ouvindo chiado nenhum. Eu creio que foi Carlos Leal que disse que estava falhando um pouco. Ah, tá. Ney Barbosa, Santos, Manu. Gente, tem muita gente aqui conosco. Vixe, vamos chegando, vamos Célia chegando. Trevisoli, vamos chegando. Ah, o Carlos está falando, Cíntia, está cortando um pouco o seu rosto. E agora tá bem, né? Posicionei Ah, sim, melhor. era o rosto. Era o Eu pensei que rosto. fosse o som. Não. Ai, boa noite, eu sou fã. Cleópse está aqui também conosco, um grande amigo, está dizendo aqui, sou seu fã. Seu Arnaldo também está sempre aqui nas lives comigo. Psicóloga Vanessa também está aqui conosco. Fanzaço desse artista, o melhor, ele está falando aqui, o Cleópse. Obrigado, velho. Ele que é um grande compositor, o Cleo. Mas vamos às perguntas, porque eu tenho assim uma enxurrada de perguntas para fazer para você. Vai lá, vamos lá, vamos que à vamos. medida que eu vou perguntando, você vai se apresentando, as pessoas vão te conhecendo. Aqui entrou conosco o maravilhoso, o Homem do Chapéu também fará uma live em breve aqui comigo.
Já está aqui agendadíssimo. Legal. Adélio, me diz uma coisa. Você iniciou sua carreira no teatro, certo? Isso, Conta então isso. para nós como foi que tudo começou, essa história de sucesso começou. Rapaz, começou com um colega meu que ele trabalhava no Sesc, Zacarias, e ele era bibliotecário, uma coisa que não tinha nada a ver. Só Né? que aí incumbiram ele de contar a história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Hum, E ele precisava de alguém que fizesse crianças, né? E uma vovozinha. Que era para perguntar, era Semana do Folclore, então era para perguntar sobre o boitatá, a mula sem cabeça. E para mim ficou essas duas perguntas. E eu só fiz só essas duas perguntas. Mas eu não sei como, ele viu um potencial de ator ali. Então ele me chamou assim que terminou, ele disse, cara, tu tem tudo para ser um ator. Disse, olha, vai, procura o TEA, que é o Teatro Experimental de Arte daqui de Caruaru. hum. Formou já diversos atores. E eu procurei o TEA e iniciei ali no TEA em 1987 meus primeiros passos, né? A princípio com muito tímido, que eu era. Então comecei na percussão, fazendo só percussão. No, no, no primeiro ano. No segundo ano, em 88, aí eu entro para o palco. Começo com Brasil de Cabo a Rabo, aí faço Cacão de Fogo e diversas outras peças, né? A gente vai seguindo e em 1995 a gente começa também a atuar no São João de Caruaru. É um dos São Joões daqui do Nordeste, um dos mais Um dos famosos, mais é o daqui e o de famosos. Campina Grande, Verdade. né? Então, eles abrem espaço também para os atores. Aí, então, criaram uma vila onde a gente desenvolvia personagens e desenvolvem, né? Alguns colegas meus fazem isso até hoje, desenvolvem personagens e vão representando no mês de junho. E isso daí foi uma grande escola para mim, né? Eu sempre fui louco também pelo teatro de rua e ali eu me sentia muito à vontade, mas muito mesmo. E começar a atuar. Foi desse jeito meu início. Então foi um grande início, né? Porque foi muita coisa. Me diga uma coisa, É, Adélio, o ator, ele nasce pronto ou ele precisa de um preparo? Cíntia, às vezes eu tenho, você está me fazendo uma excelente pergunta, às vezes eu fico em dúvida, porque comigo foi uma coisa bem estranha, eu creio que eu já era ator e não sabia, aos 5 anos de idade eu já tinha uma mania, eu assistia muito Durango Kid, né? Era muito filme de faroeste naquela Sim, época, era, tinha mesmo. né? Filmes com John Wayne e tal, e eu sempre fui fã desses caras, então à noite minha mãe comprou uma cartucheira para mim e um revólverzinho que vendia na época, né, um revólver de brinquedo. E eu ficava contracenando à noite com minha própria sombra na área de minha avó. Eu creio que quase que inconscientemente, né, pelo menos para Adélio ator, começava ali a galgar sem saber qual seria o seu futuro. Sim. Né? Então eu ficava ali sozinho, interpretando por horas a fios, criando histórias. Então nós tínhamos aqueles bonequinhos pequenos que a gente comprava na feira e eu brincava com os bonecos e ali já ia criando quase que um roteiro na minha cabeça, né? Então começou daí. Eu creio que para mim começou daí. Já outros se encontram mais tardiamente com isso. Sim. Tem muitos que vai para um teste que um amigo, que um irmão ia fazer e termina por atuar, né? Aquele Alexandre Nero, eu conversando com ele, ele chegou e ele me disse que com ele aconteceu isso. Ele foi levar um amigo, creio eu, para fazer um teste e de repente aí disseram, faz um teste aí. Aí ele disse, não, mas eu sou muito tímido. Aí disse, mas eu vou fazer. Pelo sim, pelo não, fez o teste e passou. E está aí um grande ator, que é o Alexandre Nero, né? Eu acredito que o artista assim. já nasce com a essência de artista. Não, ele Ele já tem um pouco desenvolve, dessa. já tem um Exatamente, potencial, né? mesmo porque ele tem que ter um potencial. A gente sabe, é público e notório, a gente não pode negar, não pode tapar o sol com a peneira. Nós temos atores e atores, Verdade. né? Tem os Não é verdade? empurrados
E os que já são Exatamente, nascidos, né, exatamente. artistas. É, Verdade. quando eu comecei para ser ator, na minha época, eu levei muito nome de todo mundo. Ah, esse cara é viado. Ah, Misericórdia. esse cara é isso, é aquilo outro. Né? Não era nada que prestasse, é maconheiro. É, Né? artista Não era sempre nada, é denominado nada do assim. bom. É. Exato. Eu creio que em 65, né, a galera então do Rio, de São Paulo, que aparecia nas principais TVs, que a turma se orgulhava hoje em dia se orgulha de dizer, eu conheci, né, Desi Gonçalves, conheci não sei quem, né, Sim, é um orgulho, né? era. Antigamente não dizia isso, porque a carteirinha do ator era a mesma carteira das prostitutas do Rio de Verdade, Janeiro. Era verdade. a mesma fila que eles tomavam para poder receber o seu registro para trabalho, digamos assim, né? E hoje em dia não. Hoje em dia a criança nem sequer chora direito. O pai já olha e diz, olha, isso é um grande potencial. Sim. Daí vai ser uma criança, ela é muito dramática, então empurra para a televisão, né? Então hoje em dia tem muito isso. Se tiver uma carinha bonitinha, né, ainda se salva pela parte midiática, começa fazendo comerciais e É, fica por dá aí, feito. uma ajudazinha maior, É, né? É, exatamente. verdade, Feito, verdade. temos muito amigos nossos que não têm o mínimo que a gente possa de estrutura para a gente poder até contracenar com eles. Hum, Mas estão lá, ganham um bom salário, então a gente tem que contracenar. não tem Fazer o quê, jeito. né? Fazer o quê, né? Adélio, muita gente aqui conosco, eu gosto de estar falando às pessoas que entram. Entrou aqui a nossa querida Isaína Boitivoglio, que é uma psicóloga, já fez também uma live comigo. Célia Trevisoli, está aqui conosco a Wanda. é, quem mais, meu Deus, que entrou aqui conosco? Tem muita gente. E eu gosto de falar o nome de todo mundo. Tá dando boa noite, Homem de Chapéu. Tá entrando o Jonathan Almeida também está aqui conosco, boa noite. Denilton, Estela Santana também está aqui conosco. Boa noite, minha querida. Henrique Bione também, que já está com a live também marcada comigo aqui. Ele que é um compositor maravilhoso, escritor, tem lançamentos aí de livros, vai estar aqui conosco falando do seu trabalho. Gilberto Fontes também é um cantor também, que me convidou, inclusive, para participar de um clipe musical dele. Vai estar aqui Mas, comigo também numa live. Natiene, e muita gente. A Wanda está perguntando o seguinte: Adélio é um espírito de luz. Adélio é um espirro de Luiz Gonzaga, um ator grande. Grande. Bom, não estou entendendo direito. Um ator grande. Ela falou aqui. Não estou lendo direito, não consegui ler. Eu não sei se a letra está atrapalhando. Felipe Santos está aqui conosco. Edmundo. Kiko tá falando. Cíntia e Adélio, mandem cheiro para Ana Karine, que é topperson, como vocês. Ana Karine, Sinta-se cheiro. beijada. Karine, para você. Sheik Topson está aqui com a gente. O Sheik está aqui conosco também. Nossa, muita gente. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Senão, o Ivânio Andrade entrou aqui conosco, né? Conosco. Uhum. A Luana, Vanusa, boa noite, gatona linda. Boa noite, Vanusa. Sejam bem-vindos. Nivaldo Ator está aqui conosco também. Adélio, você herdou esse talento da família ou você é o primeiro da casa a ingressar nas artes cênicas? Nas artes cênicas eu sou o primeiro, mas meu pai, ele já escrevia algumas coisas, né? Então eu já tinha um pé na arte, já dentro de casa, e é minha maior inspiração, minha maior força, o meu ídolo maior era ele, né? Muita gente pergunta, Adélio, é um ator, uma personalidade que você queria, né, conhecer, que teve o prazer e de que você é fã. Eu digo, cara, meu pai. A gente sempre pergunta assim, quem Meu foi pai. a tua fonte inspiradora? Meu pai, sempre, Pronto. sempre, sempre. Cíntia, tem uma história linda com ele, que ele nunca quis ir ver o que era que eu fazia, teatro. E um determinado dia, a gente estava fazendo uns especiais e estava muito corrido, eu não tive nem tempo de ir em casa, e levaram ele de surpresa para o teatro, para ele ver a Festa Brasil de Cabo a Rabo.
Nessa peça eu interpretava 9 personagens, 9. com 9 vozes diferentes, 9 trejeitos diferentes. E ele assistiu, e assistindo ali. Aí eu olhei e percebi minha mãe na plateia. Minha mãe já tinha ido algumas vezes. E eu vi que era ele do lado. E ele, aqui ali, ele botava a mão por entre o óculos, né? E limpava como se fosse uma lágrima. Orgulho. Quando terminou tudo, aí a gente se reuniu para ir para casa. Aí ele disse, é isso que tu faz? Aí eu disse, é. Até que tu faz direitinho. Esse faz direitinho, para mim, foi o maior elogio do mundo. Né? Eu que era louco para que ele visse o porquê eu gostava de fazer teatro, né? E não tive esse privilégio de levá-lo, mas minha família levou ele até mim. Que coisa maravilhosa, né? Já é falecido hoje, né? É. Tem muitos anos já? Infelizmente, fazem coisa de 32 anos. Nossa, né? muito tempo dele. Faz um bom tempo. Entrou aqui conosco a minha tia Márcia, Van Silva, também grande amiga. Adélio, qual é a diferença entre atuar no teatro e atuar no cinema? Eu tenho, Cíntia, eu creio que são 3 ainda. Né? Tem diferenças são muito gritantes. São? Né? E ao mesmo tempo são coisas que o ator tem que ter sensibilidade. Nem todo ator serve para os 3 estilos. Né? Temos atores muito bons de teatro que no cinema não rende tanto, assim como não rende na TV. Temos atores de TV que não rendem tanto no cinema nem no teatro, né? E vice-versa, porque são 3 linguagens distintas, 3 linguagens diferentes. A da televisão, a TV é algo que é muito mais próximo de você, é algo que beira essa nossa live, é algo que está aqui, a gente está nessa ao vivo. Daqui. Né? Não, eu digo até a forma de filmar. Sim. A medida é essa que a gente está aqui. Então, você não pode estar gesticulando tanto porque não vai pegar tuas mãos nem nada do que você faça. Entendi. É uma coisa também muito rápida, porque temos 5, 6 câmeras. Então, dá para gravar uma cena de primeira. De uma vez só, você grava a sua cena e com diversas câmeras. Já o cinema é uma linguagem mais delicada, é até um pouco mais cansativo, que é por isso que dá muito mais trabalho e que o ator tem que se treinar mais para poder fazer cinema. Eu tenho uma cena que é comigo e Júlio Andrade no Gonzaga de Pai para Filho, onde eu tive que chorar, foi em torno de umas 25 a 26 vezes. Você busca o recurso do choro onde? Porque eu sei que tem pessoas que colocam alguma coisa nos olhos, não é? O cristal. O cristal azul. Alguns pingam cristal azul. Sim. Não, o meu eu fiz muito laboratório na época de teatro com Arari Marrocos, e ela me passava muito memória das emoções, né? De Stanislavski, né? Foi um dos que eu me peguei. Eu sou um ator muito mecânico, e isso é o que eu acho bom, porque eu consigo chorar e voltar ao normal, naturalmente. Se eu tiver que chorar 1000 vezes, eu vou chorar 1000 vezes e volto ao meu normal. Só dou a emoção que eu preciso. Existe uma técnica para isso? Existe. Agora, cada um se locomove em um meio. Certo. No meu caso, o que funciona é a palavra. Eu escolho uma determinada palavra em um texto. Daqui a pouco, se você me permitir, no final da nossa live, eu preciso de coisa de uns 5 ou 3 minutinhos para eu fazer uma micro-apresentação. Claro que a gente quer. Nós queremos, claro que nós queremos. Oh, meu Deus. E aonde nela eu faço um pouco dessa técnica, né? Então eu escolho uma palavra e essa palavra é que vai desencadear o meu choro. Né? Então é uma coisa muito assim. A gente falou de que mais? De teatro. Já o teatro é mais expansivo, a interpretação. Então você tem que falar com mais boca, né? Mais olho, para que a pessoa gesticula mais, né? Exato. Com a face. Para que a pessoa que esteja na primeira fila e a que esteja na última fila entendam a mesma coisa, né? Que você está fazendo.
qual gestual, né? Então, cada uma dessas coisitas se juntam todas e vai para minissérie ou microsérie, que agora está juntando maravilhosamente justamente essas três artes de uma vez só, a interpretação de cinema, teatro e TV, e jogando nas séries. Nas séries você vê muita coisa teatral. Foi assim com o Gonzaga, né? Que a gente gravou o filme e como a gente gravava várias cenas, cenas mais apressadas, eles colocaram na série, então ficou um pouco teatral, né? Na série da Globo. Sim. E as cenas, então, que dá para você ter mais um tempo para se deliciar, a gente colocou no cinema. Então você assistia no cinema tranquilamente, com toda a passividade que o cinema oferece. Então o ator em si, ele tem que se ligar nessas três linguagens, que é cada uma pede uma coisa, E tem muita inteligência emocional. O ator sem inteligência emocional, ele não é nada. Né? Ele tem que saber o momento de puxar uma gargalhada, ele tem que saber o momento de puxar um sofrimento, né? Mas isso é ele que vai desenvolvendo com ele mesmo, né? São técnicas que a pessoa tem que estar sempre, 24 horas se policiando e pegando e conhecendo. Nós somos estudiosos. Nós atores passamos 24 horas no trabalho. Eu estou te olhando, eu estou trabalhando. Eu estou olhando todo o teu gestual, o teu óculos, teu posicionamento, tua forma de falar, tua forma de sorrir, de tocar e pegar no óculos. Você é diretor, você tem que ter esse Não, olhar, mas não. né? Mas é um laboratório que eu faço para eu poder usar no futuro. Se no futuro disserem, olha, eu quero que você faça uma mulher numa live e que está entrevistando alguém, aí eu digo, lembrei, Cíntia Menezes. Então, Cíntia. Exatamente. Olha, esse é o jogo. Eu estou aprendendo, tá? Eu fiz uma participação aqui há uns 10 dias, uns 15 dias atrás, num longa-metragem que está sendo filmado aqui em Poço Redondo, né? Zé da Curupira, um cangaceiro de Poço Redondo. E eu fui convidada para fazer uma participação. Eu fiz o papel da mulher de um coronel. Mas penso que foi maravilhoso. Eu amei participar desse longa, que vai estourar. Em breve vai estourar. Um filme. Você vai ver, você vai se viciar e você vai querer fazer mais e mais e mais. Sério? É muito bom. O pessoal fala. Gente, olha, a Van Silva está dizendo o seguinte: eu queria chorar e voltar ao normal também. Tá morrendo de rir aqui. Todo mundo aqui está falando que quer ver a cena final, você chorando, então não tem mais como escapar. Parabéns, você é um grande ator. A Van está falando. Luciano Pedro entrou aqui conosco. Wanda Salles. Eita, cara, ele fez comigo agora Carro Rei. Eu, ele, Matheus Nastergaile, Anne Oliva, né? A gente fez Clarinha, de Renata Bela Pinheiro, e o nosso filme está concorrendo em Roterdã, lá na Holanda. Nossa, vai ganhar. Tomara que a gente traga algum prêmio de lá. Vamos estar na torcida aqui. Prazer, Luciano, estar aqui conosco. O pessoal está dizendo, chora agora, Adélio. Não, agora não, gente. No final, que a Adélio vai fazer assim, que agora não, que agora eu tenho algumas perguntas ainda para fazer. Entrou aqui conosco a Jeane, o André Artista também, que participou da produção aqui do filme. Suelen, minha querida, está aqui conosco. Edjane, Benício. Muito bom, Adélio. André Luiz, oficial. Nossa, muita gente. Edjane, Suero. Felipe, Vânio está falando. O filme muito emocionante e muito bem feito. Uma das melhores produções nacionais. Ele está falando aqui. Deve estar se referindo ao Luiz Gonzaga. Né? Mas qual é a tua preferência, Adélia? É cinema, teatro ou televisão? Você tem uma preferência? Hoje em dia não dá. Não. Cíntia, hoje em dia eu jogo nos três, né? Consigo fazer os três. Mas se eu pudesse optar, seria pelo cinema. Não é por nada, é porque o cinema nos acolhe melhor. O cinema tá vindo com cara de ator, com cara de gente, com cara de povo, né? A TV já tá virando uma coisa que a gente quer não, verdade seja dita, uma coisa mais midiática. Então é mais para
jovens, carinha bonita, tal, que tenha muitos seguidores em Instagram, em redes sociais, É né? verdade, E verdade. eu não tenho paciência com rede social, verdade seja dita. Eu tenho que ter, porque eu Então, trabalho com isso. é, então eu opto muito por aquela coisa do cinema, do teatro, né? O mundo me leva para isso. E em TV, minissérie, é como eu te disse, que é muito parecida à linguagem de cinema e minissérie, né? E vice-versa, né? Mas fica difícil de falar, já que eu trabalho com os três, né? Mas amo muito o cinema, amo muito. Era Vamos. um sonho para mim fazer. Maravilha. Entrou aqui conosco também o Ivan Sena, está aqui conosco. Trazer meu querido Maxwell Salles, Cida, Verinha Avelino, também grande poeta. Aline Andrade está aqui conosco. E me diga uma coisa, vamos falar do filme. Vamos falar do filme. E eu quero saber qual Vamos foi a embora. tua emoção interpretando Luiz Gonzaga. Nossa, o rei do Baião. Rapaz, é uma coisa que até hoje, né, para mim é um pouco fora do comum, fora do limite, né? Eu jamais sonhava que eu fosse fazer o Viver o Gonzaga. E, de repente, eu estou na casa de uma amiga, a gente tinha filmado que eu fazia Laços de Vida, era Sim. uma peça belíssima, que metade da peça você assiste no palco, a outra metade é no palco, mas só que é no telão, Hum, em formato de cinema. hum, E a gente tinha acabado de fazer as últimas cenas para poder começar a peça. E eu recebi um telefonema no domingo à noite, né? Parecia mentira, e disse: Rapaz, você se parece, tem um perfil do Gonzaga. Na época, em 2009, porque essa história já começa antes. Começa em 2009, quando eu, no museu, começo a fazer o Luiz Gonzaga. Eu trabalhava lá no museu, né? Mostrando o museu para o pessoal, hum. era agente cultural, e o pessoal começou a me achar muito parecido com ele. Eu Sim. fazia um outro personagem chamado Januário, e fui levar o projeto em 2009 até a presidência, só que eles disseram, não, a gente está com outra visão, com outro formato, a gente não queria fazer o Januário esse ano, tal. Hum. Eu voltei triste, só que um amigo meu, Paulo Nailson, ele na época estava dirigindo o museu, e ele disse: Adélio, tu se parece muito com o Gonzaga. Eu vou ver se eu arrumo aqui um gibão e um chapéu, e você pelo menos tira foto aí com o pessoal, é uma forma de tu te garantir. Sim. E foi da forma que eu comecei. Só que em 2010, eu digo, rapaz, é muito pouco para um ator, ele está simplesmente tirando foto com as pessoas. Aí eu optei por começar a estudar a voz do Gonzaga Hum. e ver os trejeitos dele e comecei a interpretar ele. Então, daí vem a parte de roteirista. Foi que eu escrevi um texto, né, para mim, sobre a vida do Gonzaga, Sim. e aonde eu representava no museu, então eu entrava fazendo o Gonzaga, Hum. né? E a partir de 2010, uma menina, as escolas iam muito para lá para visitar o museu, que é onde nós temos as últimas coisas de Gonzaga, camisa do pijama com a qual ele faleceu, certidão de óbito, sanfona do último show, Hum. né? E a menina foi para lá e ela viu o meu espetáculo e ela filmou. Aí postou no YouTube. Aí. E a partir daí a galera começou a procurar. Aí foi dessa forma que essa menina chegou em mim no domingo, me ligando. E eu Maravilha. pedi a ela um release, né, que eu não estava acreditando naquilo. Sim. E de repente estava eu já lá no Recife fazendo o teste para Gonzaga em 2010. Passamos, né, passou a princípio o Xambinho, depois fui eu e o Lande já estava escalado, Lande Vieira, para fazer a fase mais nova do Gonzaga, né, Hum. até os 15 anos. E a gente foi indo, foi no embalo. Nossa, tá vendo O como as coisas Gonzaga acontecem, né? Mas é preciso um é, o- movimento. É preciso um movimento. Você se é, é, movimentou para que isso acontecesse, exatamente, né? exatamente. Não existe, né, aquela coisa também
você vencer sem lutar. Você tem que correr atrás. Também não acredito nisso também, não. Ficar parado não e cair não, do céu. e às vezes não é nem você, tá entendendo, Cíntia? No meu caso mesmo. Eu fui para o Rio de Janeiro e a gente passou quase que pelo Big Brother. Que ficamos um mês lá, né? Eu, Adelmo Casé, que participou, eu não sei se foi do Ídolos, eu sei que foi eu sei de uma das competições, né, da Globo, é um grande cantor. O Rui, que viveu Lula, em Lula, o Filho do Brasil, Vitório, que fez o Luiz Gonzaga no cinema. A gente ficou em um apartamento em Copacabana durante um mês, tendo aula com o Sérgio Pena, um dos caras que cuida de todos os atores da Globo, né, preparador de elenco, muito conhecido, fantástico, né? E lá, então, a gente aprendia, ele mostrava para a gente algumas técnicas, nós mostrávamos também o que a gente sabia, né, sobre o Gonzaga. E nessa junção toda, aí sobrou o Xambinho, eu e Landi, né? Então passamos 2 anos, né? Eu na engorda, né? Feito gado na engorda, sim, porque tive que subir do meu peso. O Breno queria que eu fosse para 95 quilos. Nossa, Eu consegui a muito peso. façanha de ir para 117 quilos. Comeu Né? muito, né? Comer muita farinha aqui no Nordeste que engorda. Aqui é fácil demais Muita engordar. farinha. Maurício Brusley, quando veio para cá fazer a entrevista comigo, eu levei ele lá na barraca, Sim. barraca de Tia Guida. Né? E ele ficou maravilhado com a feira daqui, o quanto a gente tem, né, de gastronomia. Nossa, Né? é uma riqueza grande o Nordeste tem de É uma gastronomia. riqueza grande. É uma riqueza grande, enorme. O Xambinho era ao contrário, o Xambinho tinha que emagrecer. Então, bichinho, rapaz, ele sofria tanto quando eu ia para o Rio me encontrar com ele, porque a gente ficava no mesmo apartamento e o meu prato enorme, e o dele bem pouquinho, e era só verdura. Ele dizia, meu Deus, eu acho que eu vou virar grilo, porque só vem mato para mim. Enquanto tu pode comer carne, pode comer o que quiser. Né? Então, todos nós tivemos que dar um pouco do nosso sangue para poder viver esse Gonzaga. Sem contar que eu tive que descaracterizar o Gonzaga que eu vivia. O Gonzaga que eu vivia era o Gonzaga de palco. Sim. Que era o Gonzaga, que até um pouco caricato, que era como o Gonzaga se fazia. O Gonzaga, ele tinha uma espécie de personagem com ele. Né? A voz dele, eu falei sobre a voz dele, e não te citei o exemplo. A voz dele, ele vinha de algumas regiões. Vinha de Minas Gerais, onde ele passou 9 anos do Exército lá em Minas Gerais. Tinha uma parte que era paulista, e uma parte carioca, né, que foi onde ele desceu, saiu da farda e entrou na música, e tinha a parte nordestina. Então ele misturando essas 4 vozes era a voz do Gonzaga. Eu acho que por isso que ele conseguiu costurar o país de ponta a ponta, dessa forma. Quando ele saiu do Exército, ele vê se dá para você perceber as nuances desses sotaques. Quando ele saiu do Exército, ele disse algo mais ou menos assim. Meu, dei marcha no Exército, no Rio de Janeiro. Eu peguei um navio e fui pro porto, para ver se voltava para casa. Queria voltar para casa ali, nada, filho. Então eu resolvi fazer a viagem e fui tentar a sorte. Né? Então ele tinha esse lado, essas vozes que partiam de dentro dele e partiam de uma forma natural. Eu acho que era esse jogo de vozes dele que fazia com que ele fosse compreendido em cada parte do país. Né? Então eu peguei ele logo por aí. Quando eu tive que desconstruir ele, aí foi o nó, Cíntia. Que foi justamente quando eu estava com o pessoal. A desconstrução é sempre difícil. Eu tinha que fazer o Gonzaga, um Gonzaga real, para que vocês acreditassem, para que sentissem o Gonzaga. Sim. Então, eu nunca tive o contato assim, próximo de Gonzaga. O pessoal está até perguntando aqui se você conheceu o Luiz Gonzaga pessoalmente. O Ivânio está perguntando. Não. Em 1989, eu ia para um show, e não sei o que aconteceu no meio do caminho, era mês de junho, ele tinha um show aqui em Caruaru, e eu não fui, foi o último show dele aqui em Caruaru. Né? Aí eu digo, como é que eu faço esse cara? Eu digo, só eu procurando outro Gonzaga.
E eu encontrei que foi meu pai, tá? E mais uma vez, meu pai sendo dono dessa história, porque meu pai era muito gonzaguiano. Meu pai casou-se 3 vezes, né? Sou eu e mais 16 irmãos, né? Alguns, lógico, já Gente, faleceram, é muita né? gente. Mas éramos 17. Hum. Então ele era muito gonzaguiano, um jeitão, ele era austero, né? Ele era muito certinho, né? Então ele tinha todos os trejeitos de um Gonzaga. Eu digo, pronto, se eu tenho um Gonzaga em casa, então dá para eu fazer. Então, através da imitação da forma que era meu pai, Hum. as pessoas também viram, porque o homem do Nordeste, ele é muito similar, ele é muito parecido. Muito parecido. E principalmente o daquela época. Hum. Se você olhar, agora você vai ficar olhando caligrafias para cima e para baixo, feito eu. Eu Sim. fico louco assim, Hum. com isso. Se você olhar a caligrafia daquela galera que nasceu anos 40, anos 50, Hum. mais ou menos, e até antes, você vai ver que até a caligrafia é igual. Porque tinha uma cartilha, a cartilha do ABC, que é uma cartilha antiga, Hum. onde as letras eram desenhadas. E todos eles escreviam igual. E agora em diante você vai sempre olhar Eu vou para alguém e olhar. vai ver que o formato é Vou, igual. irmão. Então, até nisso eles eram idênticos. Né? Tem Nossa, mais perguntas? deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta do pessoal, porque todo mundo está entrando É. aqui. Flávia Nanda está aqui, Kiko. E eis que um belo dia o Adélio Lima virou Gal Costa. Como se deu esse Rapaz, foi o feito? seguinte. Arquimedes Foi o aqui seguinte, foi... conosco também. Cassandra também, que trabalha com turismo, está aqui conosco. Sim, como foi essa história aí com Gal Costa? Rapaz, não é bem Gal Costa, cara. É o seguinte, é justamente uma peça de teatro que a gente fazia aqui e Hum. precisou fazer uma caricatura daquela música Ah, Brasil, meu Brasil Brasil brasileiro. brasileiro. Então eu me travesti, né? Eu me vesti. Agora só que era com o rosto pintado, metade não era pintada, Sim, metade sim. era pintada nos tons da bandeira nacional da nossa, né? E o É. outro era todo sujo, né? Que era mostrando o lado rico e o lado pobre, digamos, Sim, da sim. história. E eu botava uma peruca, então, os peitos eram buchas quadradas, né? Então era uma caricatura da Gal Costa, mas era muito divertido e muito bom de fazer. Ah, ele está Mas é lembrando só isso uma aqui. caricatura. Denis entrou aqui conosco também. Me fale quais foram os principais desafios que você vivenciou ao longo de sua carreira até agora. Rapaz, eu acho que os meus desafios é uma coisa que é mais minha mesmo, Cíntia. É mais minha. Mas também eu sempre tive na cabeça, isso daí foi coisa que minha mãe sempre colocou na minha cabeça, e ela dizia, olha, o maior obstáculo que você tem é você mesmo. Ela Se você falava isso. conseguir, Sua mãe? exato, se você conseguir vencer você mesmo, fica de boa que tudo vai dar certo. E então, do mesmo jeito, Nossa, isso foi fantástico. o Gonzaga é muito parte disso. A partir do Gonzaga, que foi justamente quando eu entrei para o cinema nacional, Hum. eu aprendi isso e continuei seguindo. Aí fiz Joia Rara, a Sim, a novela, novela fiz Gerrara. a série Amor Te Amo, a série Entre Irmãs, fiz uma participação, fiz Um Contra Todos, da Fox, né, e agora está na Globoplay, né, fiz, o que foi mais, Deus? Polícia Federal, A Lei é para Todos, Canavial, que é um filme que também está para estrear, Carro Rei, que é esse filme que a gente está concorrendo lá em Roterdã, né? Onde tem eu, Matheus Nastergalli, né? Uma galera. E todos esses trabalhos foram alguns que estão parados, que eu tenho mais 2 séries e 5 filmes para filmar. Mas Muita foi que coisa. surgiu a pandemia É. e a gente parou, né? A gente parou, teve que parar. Já estava tudo certo, eu já Mas, iria para São Paulo, mas já tudo, existe alguma mas tive previsão que para esse ficar. ano? De voltar? De volta? Não? Não, 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 não. Apesar da gente ter todo um segmento, né, com relação à saúde, Sim, cuidado. saber que tem que ter esses cuidados, mas a gente não vê, porque o trabalho da gente é muito
difícil, cara. É um trabalho de contato, a gente precisa estar se tocando, precisa estar contracenando muito próximo, precisa de estar beijando, abraçando. Então é uma coisa, é algo que é impensável no momento. Né? Verdade, Então a gente verdade. tem que aguardar e muito. É, eu, Né? Então, estamos sofrendo com isso. eu fui gravar um comercial hoje para as redes de supermercados de Barbosa e eu tive que gravar de máscara. Aí eu perguntei, gente, vou ver o rosto da modelo, não vai ver, eu tô sozinha aqui, ele fez, mas todo mundo teve que gravar com máscara. A Lucy Alves é a estrela, né? É a Eu atriz sei quem é, principal. que conheço. Pronto, ela é a atriz Figuraça. principal desse comercial. E também teve que gravar de máscara. Aí não tem jeito. É. Mas o Aí é filme a isso gente que. fez sem máscara, né? Porque o filme não tem como. Uhum, Década de 30, 30, é 40, verdade. não tinha É máscara na verdade. época. Tem que ir. Exato. Né? Carro Rei, aqui em Caruaru, a gente filmou, fez algumas cenas finais e a gente teve que passar pelo exame. Nós fizemos exame, Sim, isso né? teve, então, teve Foi que todo, apresentar. exato. Foi todo mundo para uma chácara onde ficou isolado, né? Ficamos isolados para poder filmar tudo direitinho para sair tudo sobre nos conformes, né? Mas tudo fica muito restrito, fica muito difícil de fazer. Eu acho que a gente vai demorar ainda um bom tempo, um bom período assim, tendo que se adaptar, né? Esse novo, digamos assim, É né? um novo. Aí a gente, Muitos vamos ver como é que atores a gente vai filmando, filmar. mas mais monólogos, né? E você, por sinal, Isso, tá isso, para isso, fazer um monólogo, né? Gonzagão, é isso? isso. Isso, eu estou pensando, ainda estou matutando Hum. para ver se consigo fazer, né? Eu pretendo iniciar daqui para o sul do país e voltando, né? Mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Mas nós Por queremos a enquanto é Adélio, só nós queremos sonho. a Adélio. Deixa eu Por ver enquanto é só um sonho. deixa eu ver o nosso tempo, porque o pessoal quer ver você chorar. Nós temos ainda tempo aqui. Temos ainda Oh, para fazer beleza. algumas perguntas. Você vive só da arte, Adélio? Só da arte no momento. E como é Só da viver arte. da arte nesse país? E com Rapaz, essa pandemia? rapaz, rapaz, é horrível, né? É horrível, horrível. O que me salvou, verdade seja dita, algumas lives que eu fiz aqui, principalmente no mês de junho, que Sim. eu fiz com alguns amigos, porque alguns então me chamam para fazer participação em shows deles, né, para cantar com eles, né, fazer meu micro espetáculo também dentro da live deles. Então é o que a gente vem escapando, né? Porque se a gente for depender É de, verdade. de, de de outros auxílios, fica difícil, fica Fica. muito difícil, A, né? a, E eu fico triste, porque eu percebi o seguinte, a pandemia, quem salvou a galera todinha da pandemia fomos nós, os atores. A galera tá tudo dentro de casa, estava tudo recolhida, sem poder verdade. sair, tudo. Estava lá assistindo filmes, séries, novelas, né? Toda uma gama de coisas, tanto, eu digo os artistas em si, os comediantes, os cantores, né? Então os artistas, eles contribuíram numa boa parcela para isso tudo, para que a galera não pirasse no geral. E ainda Verdade. teve muito problema, e vem tendo ainda muito problema, né? Imagine se nós não existíssemos. É verdade. Eu mesmo acabei voltando também, por causa dessa pandemia, acabei voltando a exercer o jornalismo fazendo esse programa. Foi muito bom para mim. Adélio, deixa eu ver aqui. O pessoal está fazendo pergunta aqui no inbox. Diz assim: o Homem Opa, do pode Chapéu ir. pergunta: você teve que aprender alguma noção de sanfona para ensinar Luiz Gonzaga? Não, não, não. Não, porque minha parte era mais a interpretação, a interpretativa. Sim. O encargo de música ficou com o Xambinho, Ah, tá. né? Que era então ele mais jovem, né? A minha de interpretação é porque todo o meu diálogo, se você for olhar do início até o final do filme, é um diálogo que eu levo com meu filho. Então não tinha necessidade de eu tocar em nenhum momento. Ah, Né? Então, só uma explicação que eu estava dando para ele sobre como minha vida foi e ele também me explicando a dele, o quanto tinha sido difícil também para ele essa nossa separação, né?
Então, não Não teve careceu de essa música, não. necessidade. Feito se diz aqui no Nordeste. O Márcio Souza está aqui conosco. A Aline, ela pergunta o seguinte: Adélio, você canta Gonzaga? Você canta? Eu canto algumas músicas assim, mas é aquela coisa pontual. Sei. Às vezes aí um colega diz, olha, justamente feito eu estava te dizendo, Adélio, eu quero fazer uma live contigo. Eu digo, diz aí. Aí eu digo, quais são as músicas? Aí ele escolhe duas ou três, Sim. então eu estudo em casa, aí levo para ele já pronto. Ah, legal. O Ivânio está falando, parabéns pela interpretação perfeita, tanto que foi contratado pela Globo. Ainda atua e se pretende participar de outro filme. Pretende, né? Ah, não, eu tenho vários filmes, Ele tem inclusive tem vários, esse de Carro Rei que tá para sair, tem o Polícia Federal, a Lei é para Todos, né? Tem Um Contra Todos, que você também pode encontrar em formato de filme, né? Mas ele agora está na Globoplay, e era Uhum. da Fox, Sim, né? Tem sim. Amor Te Amo, minissérie, né? Tem esses 5 filmes também que a gente teve que parar geral, esses a gente nem começou ainda, e 2 séries, né? Infelizmente eu não posso nem dizer quais Oh, são meu os Deus, eu canais, eu mas em doida pra ter o breve, spoiler aqui. Vamos ter mas spoiler. em breve, se Deus quiser, tomara que tudo abrande para eu poder voltar a falar contigo e dizer, ei, ó, vai ser em tal e Ah, tal local, eu vou né? querer, viu? Me privilegie com isso, por favor. Não, com certeza. Então tem muito disso. Eu pretendo continuar até quando for possível. É, é uma meta minha, né? Agora Sim, que comecei, não quero parar, tá né? certo. O Felipe Santos está perguntando o seguinte, Adélio, tem muito improviso ou sempre procura seguir o roteiro à risca? Tem que seguir o roteiro à risca. Quem improvisa é mais, por exemplo, em uma produção, quem tem o livre acesso, vamos dizer, e não é tanto, é um humorista, por exemplo. Então, o humorista ele pode colocar alguns cacos, tudo. Nós até podemos colocar nossos cacos, desde que ele entre de acordo com o texto. Mas Hum, o ator, ele é obrigado a falar o texto, né? É o mínimo também que ele tem que fazer em respeito àquele cara que passa a madrugada inteira escrevendo, né? Endoidando o cabeção. Então, a gente tem que chegar lá e dar o texto na ponta da língua. pois é. O Ed está falando o seguinte, ele canta bem, já cantamos juntos. Ed Gomes. De um abraço, cara. Isso é bondade dos amigos. Mas me diga uma coisa, Adélio, qual é a diferença entre dirigir e ser dirigido? Rapaz, ser dirigido é bom que te tira esse peso. O peso de você ter que estar observando de múltiplos lados. Então, dá Hum, para que você se cuide melhor do seu personagem e hum, entre já com a cabeça tranquila só para atuar. Né? hum. Quando você está dirigindo e atuando, fica complicado. Né? Fica complicado porque você tem que estar prestando atenção nos outros e ainda tem que estar prestando atenção em si. E às vezes aparece coisas do tipo, né? É, um, um, vamos dizer, quebra-se um copo, cai um copo lá no canto e você vai ter que chamar alguém para limpar, Ah, porque ah, você está ali, você é o diretor do local, então você tem que estar envolvido. E ao mesmo tempo diz, olha, mas agora é a hora de você dar aquela fala importante. Então sim, você se vê louco, cara, louco. Não, eu prefiro atuar. quer dizer, se eu pudesse, eu dirigia, é lógico. Adoro dirigir também. Mas assim, em cada momento tem seu tempo. Né? Eu não confio muito, eu não acho que seja uma entrega total quando o diretor é o mesmo ator. Eu É, não sei por quê. é. Ou ele foi melhor na atuação, ou ele foi melhor na direção. E isso Ambos a gente é meio sente. complicado mesmo, né? Exato. Isso a gente sente no filme. Se Uhum. você vai assistir um filme que diz fulano atuou e dirigiu, você assiste o filme e você saca que ele deixou um personagem melhorar mais que ele, já de outros trabalhos que você assistiu com ele, quando ele só atuou e foi um grande. Né? Tem dessas coisas, né? Tende Verdade. a acontecer isso. Então, como é que você percebe o mercado de cinema hoje?
Rapaz, o mercado do cinema, ele está muito bom. Agora, ele está muito bom, principalmente aqui no Nordeste. Hum. Isso daí eu não vou negar. O Nordeste está sendo um grande produtor de cinema. Tá um celeiro, né? Grande. É De brincadeira. grandes produções, tá mesmo. Esse Exato. mesmo que É está por sendo filmado ano. aqui agora é um longa-metragem, gente. O rapaz que está Exatamente. fazendo, o Beto Patriota, ele está fazendo na raça. Ele é raçudo, porque ele não tem verba de ninguém. Ele está contando com todos os atores que agregam, né? Eu E sei ele como está é. na Eu raça sei como ali. é. Eu sei como é. Pronto, então já começa já daí, para você ver, né? Você conseguir, né, pessoas que se dediquem a essa arte também de forma integral e que queira fazer porque gosta, É. fazer porque ama, né? Aqui, Eu tenho aqui outro, entrou aqui conosco o meu coronel aqui, ó, o cangaceiro coronel olha, aqui, o Robério. Boa noite, meu querido e querida. Boa noite, Robério. Seja bem-vindo. boa Estava noite, falando irmão, agora do seja filme, da bem-vindo. produção. E o Adélio está aqui falando sobre o mercado de cinema, que aqui né, aqui no Nordeste está sendo um celeiro, né? Um celeiro de grandes Não. produções. Não, exato. E nós somos privilegiados, né? Somos privilegiados. Nós temos histórias fortes, Uhum. personagens fortes, né? Personagens diferenciados. A gente sai da comédia à tragédia, da tragédia até a comédia, né? A gente anda pelas ruas e a gente vê aqueles personagens interessantíssimos que nós temos. Nós Sim, temos uma gama de pessoas que dá para fazer um filme sobre cada uma delas, né? verdade. Então a gente sei lá, tá bom para aqui. Se não houvesse justamente Essa esse problema pandemia. pandêmico, a gente iria estar produzindo muito mais, com certeza. Tá aqui, Roberto está falando que faz o coronel. Coronel, está acompanhando. A André Artista está falando, verdade, Cintia, é um trabalho fantástico. O filme Zé da Curupira, o Cangaceiro de Poço Redondo, vai dar o que falar. Nunes Carlos entrou aqui conosco. Assim, o Nordeste ele é rico em diversas coisas, né? É comida, é É, cultura, é artista. culturalmente, Né? Pernambuco mesmo é um celeiro de artistas, gente. Né? A é Bahia verdade, também. Eu não posso deixar de é falar também do verdade. Ceará e por aí vai. Sergipe também, Eita, temos grandes artistas aqui deixa em eu mandar um Sergipe. abraço aqui, eu estou vendo aqui, Carlos Nunes, Carlinho, um abraço, meu irmão. Conheci amigão meu de lá do Rio de Janeiro, grande figura. Edson também, valeu Edson, ele tem um programa, cara, de rádio aqui falando sobre cinema. Olha que E é legal. ótimo, é maravilhoso, maravilhoso. É Edson onde ele Santos. fala sobre tudo. Exatamente. É muito bom. Sim, mas como eu estava te dizendo, Sim. aqui nós somos ricos em cultura. Então, nós temos, pronto, por exemplo, Recife. Hum. Quantos ritmos nós não temos no Recife? Né? Maracatu. E Maracatu tem ainda baque solto, baque virado, né? Maracatu nação. Então, tem isso, a gente tem muito isso. E Frevo, aí tem vem frevo, tem o caboclinho, né? frevo, Caboclinhos. canção, caboclinho, né? Caboclinho. Então a gente tem uma gama de É uma coisas que você riqueza. fica olhando, chachado, machiste, É, mazuca, né? isso. Então é uma coisa fora do comum, Verdade. né? Temos a arte visual, né? Aqui nós temos o Alto do Moura, por exemplo. Hum. No Alto do Moura vende peças belíssimas, né? E peças até dos descendentes de Vitalino, né? De filhos dele e Uhum. netos dele, do Sim, mestre Vitalino. sim. Então a gente tem, sei lá, a gente tem muita coisa mesmo. Ah, E eu Nordeste. acho que é por isso que a turma do Sul acho que enlouquece por a gente, aí vem-se embora para cá. Vem E mesmo. deixa aí beber daquela fonte, É porque verdade. ali é que a gente consegue trazer alguma coisa para cá, Aqui né? Que mesmo temos no São muitas histórias boas. Francisco, né, minha gente? Vem tanta gente gravar aqui, né? Uhum. Cordel Aí Encantado eu foi gravo. todo gravado aqui, sem falar nas inúmeras outras, né? Que Exato, tiveram. teve Cordel Encantado agora há pouco, Foi. teve com Domingos Montanher, que foi, deixa eu ver se eu lembro, alguém que lembra aí, dá um spoilerzinho aí pra gente.
Eu tô esquecido do nome da novela, rapaz. Que foi Velho Chico. Velho Chico. Velho Chico. É. Inclusive, a gente estava para se encontrar, que eu ia fazer com ele Entre Irmãs, né? Eu fiz uma participação em Entre Irmãs, e ele tinha me mandado, né, no WhatsApp. Eita, negão, a gente vai se encontrar de novo. Eu digo, que massa, cara. Né? Ele estava escalado para fazer, e 2 dias antes de eu ir para o São Francisco, que foi na cidade de Cascavel, se não me engano, parece que é Cascavel. Ele chegou a falecer, né? Aí foi muito triste pra gente, muito triste mesmo. Foi uma grande perda. Mas é isso mesmo. É isso. Então, falando aqui, vamos, nós temos pouco tempo. Vamos fazer a cena? Vamos fazer a encenação? Embora. Vamos? O pessoal está aqui, olha. O Adélio agora, gente, ele vai fazer uma cena. Espera aí, que agora... O pior é que eu preciso de um bocado de apetrecho. Deixa eu ver se eu arrumo ajuda aqui. Ô, Dinha. Vixe, estou sozinho. O André também está dizendo que teve Amores Roubados também aqui. André. Sim, Amores Roubados, isso. É muita coisita, rapaz, que a gente vai fazendo e, de repente, a gente diz, mas rapaz, eu já vou nisso tudo. Mas é muito bom, cara, muito gratificante. É verdade. É bom trabalhar com arte. Uhum. Gente, ele está colocando agora os apetrechos. Entendo, eu estou sozinho, viu? Dinha, atende o Adélio, o Kiko está falando aqui. Andrade também é um grande ator. Oi. Cinema aqui em Aracaju. Um abraço, Andrade. Entrou conosco aqui o nosso querido psicanalista Marcos Souza. Ele também faz um programa comigo. Nós temos o Entrevistas no Divã. Você já viu? Já assistiu? Não, vi não ainda. Tá, eu tenho entrevistas no... A gente está dando um tempinho, né? Começamos o ano agora de 2021. Vamos recomeçar nossas lives logo em breve. Beleza. Eu vou dar uma olhada assim. Que é maravilhoso. Entrevistas no Divã, ele sempre traz temas voltados à psique humana, né? E ele é um grande psicanalista. Massa. É bom. É bom. Deixa eu ver. Pronto. Mais ou menos. Para quem está entrando agora, o Adélio vai fazer agora uma cena onde ele vai chorar. Todo mundo está pedindo para ele chorar. Então, ele vai dar essa palhinha aqui pra gente. Eu vou dar uma resumida. Dar uma resumida. No texto, no Gonzagão, que eu faço. Tá. Deixa eu começar. Meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare eu cantando, é a mesma voz de quando meu reinado começou. Modéstia à parte, mas que eu não desafino, desde o tempo de menino, em Exu no meu sertão. Cantava solto, que nem se agarrava dia, e é por isso que hoje em dia ainda sou rei do Baião. Meu nome? Luiz Gonzaga do Nascimento. Eu nasci em 3/12/1912, num sítio chamado Caixara, lá no finalzinho de Exu. Filho de Januário José dos Santos e Ana Batista de Jesus. Com minha mãe, aprendi a gostar da religiosidade e do meu povo. Já com o papai, eu aprendi a puxar uma sanfoninha. Choradeira da festa. Minha mãe, eu tinha uns 8 anos de idade quando comecei bolindo com esse negócio de fole, não sabe, dona Cíntia? E ela ia para a beira do rio lavar a roupinha dela. E eu chegava lá perto, ficava fum no juízo dela. Ela deu um tanto do cascudo, que ao invés de canto eu pensei que eu fosse ficar, era doido, não sabe? Mas eu prossegui minha vida. Aos 15 anos virei um cabrinho namoradorzinho da gota. Me apaixonei logo por Nazinho. Ela era filha do coronel Raimundo Delfino. E ele não queria não. Ele dizia, um diabo que não trabalha
não tem roça. Só fica puxando essa peste desse fole pra cima e pra baixo. Esse cabra não tem futuro, não. Quando foi um dia, a mamãe ia vender uma corda de caruá na feira. Eu fui com ela. Quando chegou lá, estava seu Raimundo sentado. Eu digo, agora eu vou conversar com ele. Cheguei, tomei logo uma carraspada de cana. Eu não sei o que é que tem covarde que só faz coisa mesmo, não sabe? Aí peguei uma peixeirinha, aí fui lá falar com ele. Eu digo, coronel Raimundo, o senhor andou me descompondo? Ele disse, andei não, Luiz. Isso é conversa do povo, Luiz. Filho de um caba tão prestigiado, feito Januário. Ali eu saí todo ancho. Cheguei lá dizendo pros meus amigos, olha, eu deixei ele às do fim. Ele engoliu calado e com farinha. Deixa que o peste rodeou, dona Cíntia. Chegou lá perto de minha mãe e disse, ou você tira seu menino da feira agora, ou eu vou sangrar esse cara. Mamãe disse, Luiz! Eu digo, opa, mamãe. Bora pra casa, meu. Eu digo, bora, mano. Mas antes não tivesse ido, dona Cíntia. Quando chegou lá, a mamãe me botou para dentro de um quarto. Foi lá na camarinha, pegou um cipó. Ela batia em mim com as duas mãos e os dois pés, feito tirador de coco. Quando eu saquei para fora, papai estava do lado de fora. Eu digo, papai, me acuda, pai. Papai também plantou uma mão, disse, tinha vergonha, cabra safado. Na família da gente nunca teve assassino. Eu fiquei tão triste, dona Cíntia. Mas eu gostava danado. Aí eu digo, eu já sei o que é que eu vou fazer. Menti. Disse que ia tocar no forró lá em Crato. E parti e fui embora para Fortaleza. Lá em Fortaleza me alistei no exército e passei 3 anos aqui, por Fortaleza, e parti e fui para Minas, onde passei mais 9. Quando cheguei no Rio de Janeiro, eu decidi, eu digo, rapaz, eu vou parar e vou ficar por aqui. Eu vi que lá na rua os músicos ficavam tocando, e eu comecei a tocar minha sanfoninha lá para ele. Só que eu não tocava forró não sabe? Eu só tocava blues, jazz, foxtrot, aquelas músicas que tocava por lá. Quando foi um dia, tinha 6 universitários de Fortaleza lá, que estavam cursando engenharia. Aí disseram, acabou que tu é do norte? Aí eu disse, sou. Aí disse assim, puxa aí, não fala uma coisinha de lá do norte, que a gente tá com saudade de lá. Aí eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, depois eu venho aqui, outro dia, e puxo para vocês. Fiquei ensaiando, ensaiei e toquei o chamego do Vira e Mexe para ele. Foi minha primeira música. Essa música eu toquei no programa de Arinco. Era a nota máxima. Voltou. Foi indo. Voltou. Foi indo e eu cheguei, fiquei tocando na Rádio Nacional. Na Rádio Nacional, tocando por ali, conheci justamente a mãe do Gonzaguinha, não sabe? Léa, minha Odaléia Guedes. Com ela, a gente viveu um romance meio troncho, era um amor meio doido, e fiquemos juntos até nascer o Gonzaguinha e eu tomar conta dele. Em 1948, me casei com Helena das Neves, e com ela criei a menina Rosinha. Então estavam ali meus 2 amores, sabe? Rosinha e o Gonzaguinha. Gonzaguinha, em 1982, Gonzaguinha veio até mim, eu estava um pouco difícil por todos de dinheiro, e Gonzaguinha chegou, fez um show para mim e para ele, que se chamava Vida de Viajante, e cantou comigo, em 82 também, no LP, uma música que fazia pense nele quando vejo coração. Pense nele vez em quando. Onde estou, como estarei. Se sorrindo, se chorando. Se sorrindo, se chorando. Pense nele. Vez em quando. Meu menino infelizmente morreu. 1 ano e 9 meses depois de mim. Mas a vida tinha que prosseguir, não sabe? Em 1985, eu estava num voo que ia de Recife até Brasília. E eu conheci uma danada de uma galega bonita da gota. Se chama Redesuíta Rabelo, de São José do Egito.
E eu disse, Galega, tem condições? Ela disse, não, não tem condições não. Tem condição não, Luiz. Tu é casado, rapaz. Namorador com café. Aí eu cheguei e escrevi uma cartinha para ela, que tem até no museu, em Caruaru, que dizia, minha rolinha do Pajeú, tenha paciência. A outra é a dona, mas você é ladrona, entendeu? É ladrona do meu amor. Sem nascer, ninguém tem culpa de nada. E fiquemos juntos até 1989. Em 1988 eu me separei de Aline. E em 1989 passo a viver. Só com Deus hoje. Infelizmente, ela passou comigo meu pior período. Em junho de 89 eu descubro que estou com osteoporose, que me joga em cima de uma cadeira de roda. E um câncer na próstata. Em 2 de agosto de 1989 eu faleci no Hospital Santa Joana, deixando só a dor e a saudade no peitinho de vocês. Mas quem pensa que eu sou um caba triste? Não. Eu não. Quando chega assim mês de junho, não sabe, dona Cíntia, eu digo, ô Pedrinho, que é São Pedro, sabe? Eu digo, afasta aí um pouquinho dessas nuvens para eu ver como é que está o rebuliço na terra. Ele afasta assim, ele chega, se afasta de lado de mim, não vou afastar nada não. Eu digo, ô Toinho, veja aí, que é Santo Antônio. Santo Antônio diz, não, também não. Aí eu vou, Joãozinho é mais chegado a mim, eu digo, ô São João, me ajuda aqui, faça aí um pouquinho dessas nuvens, pra eu ver como é que tá lá embaixo. E quando ele faz, eu acho tão bonitinho. Eu vejo umas criancinhas até hoje, as meninas pintam umas sadazinhas no rosto, amarram umas tirinhas assim no cabelo, põem umas trancinhas. Os meninos não tem bigode, pinta com carvão, não sabe? E um segura na mão do outro. Chega, parece que vai entrar, uma de um por dentro do outro. Tá escutando o tinido da minha voz e o resfolegado da minha sanfona. Minha sanfona, minha voz e o meu baião, esse meu chapéu de couro e também o meu gibão. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É a hora do adeus de Luiz, rei do Baião. Que maravilha! Que maravilha, gente! Que interpretação maravilhosa! Délio, você enriquece. Você enriqueceu a minha live. Muito obrigada. Opa, viu? Quem chorou fui eu. Agradeço. Não foi você, não. Eu que agradeço. Ai, quem chorou na live fui eu, não foi ele, não, viu? O pessoal está dizendo aqui, estamos chegando ao final. Kiko está dizendo, Cíntia, gratidão por seu talento e amorosidade partilhados com todos nós nas suas lives, Topperson. Felipe, bom demais, gostei. Grande live, que conhecimento. Parabéns, Cíntia, parabéns, Délio. Ivânio está dizendo que o amor é uma coisa individual, se compartilhado dá problemas. O psicanalista Marco Souza está falando, emoção flui pelos poros. Parabéns, meu rei. Sensibilidade à flor da pele. O Kiko está comentando aqui. E estamos chegando no final da nossa live. Délio quer falar alguma coisa? Tão boa que tá, né? Já temos 1 hora e 10 minutos de live, 1h15 quase. Maria. Virgem, Nossa Senhora. Não, eu quero mandar. Eu quero perguntar. Fale. Não, vai você. Não, eu queria perguntar quem é o Délio? Quem é o Adélio? Para ele mesmo. Rapaz, Adélio é um pai de família, né? Tenho 3 filhas, que é para quem eu vivo, né? Para quem eu faço tudo em termos de arte. Sempre eu compartilho logo com elas. Eu faço logo para elas, né? Aí depois eu compartilho com o mundo. Né? Esse é o Adélio. Eu acho que é um típico homem nordestino. É isso aí. Quer falar alguma coisa para o pessoal? Dizer alguma coisa para o pessoal da live? Eu quero só mandar um cheiro para todos, agradecer a você. Muito obrigado. É muito bom essas lives que vocês fazem, porque tira a gente justamente dessa ociosidade, né, que a gente passa dia a dia, né, aquela angústia da espera também, né? A angústia da espera, né? E vocês conseguem transformar o dia da gente num dia feliz,
né? É tão bom. Eu estava ansioso aqui, eu estava correndo feito um louco pela casa. Que hora? É que hora? Aí ia dar 7 horas, eu pensava que já era 8, né? Então é muito bom. Obrigado por vocês existirem e pelo carinho que vocês têm para conosco. Nossa, quem ganha somos Obrigadão nós. mesmo. Eu falando por mim, quem ganha sou eu, né? Com a sua participação. Tenho certeza que sua carreira aí é meteórica, vai ainda explodir muitas coisas por aí. A pandemia, a vacina chegou, a pandemia daqui a pouco ela cessa. E eu tenho certeza que os seus projetos serão todos aí alcançados, né? Te desejo muita sorte, né? Muita sorte. Conte comigo nas divulgações de todos Opa, os seus trabalhos. Pode contar comigo. Sei que não será a última live, voltaremos em breve com novidades. vamos Porque eu quero, embora, vamos eu quero embora. os spoilers, viu? Eu quero os spoilers. E gratidão por você estar comigo, tá? Gratidão a todos que estiveram aqui, por cada palavra, né, dirigida a nós, a mim, ao Délio, com muito carinho. E em breve nos veremos, se Deus quiser, nos veremos em breve. Tchau, meu povo! Tchau, meu Tchau! povo, até breve.